Fala pessoal do canal, Sermon aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer a minha crítica honesta da terceira temporada de Kuroko no Basuke, ou em inglês, Kuroko's Basketball, ou em português, o basquete de Kuroko. E bom pessoal, essa terceira temporada aqui foi dividida em 6 partes, e eu vou comentar sobre as 6 partes, né, que foram divididas, é claro. E também se eu achei melhor que a segunda temporada, melhor que a primeira, pior, etc. Enfim. Vamos começar pela primeira parte da terceira temporada, que é a partida entre o Kizzy e o Haizaki. E muitas pessoas vão estar se perguntando, mas quem caralhos é Haizaki? Nunca mencionaram esse personagem. Então, pessoal, a geração dos milagres, que era o time da Teiko, o time titular, mais o Kuroko reserva, como o sexto membro da Teiko, que são Kizzy, Aomini, Murasakibara, Midorima e Akashi, os 5 titulares, mais o Kuroko. Só que, antes deles ficarem conhecidos como Geração dos Milagres, tinha outros jogadores que eram titulares do time. E entre esses outros jogadores, nós temos 2. O Haizaki e o Najimura, não lembro o nome dele, enfim, Nijimura. E o Haizaki, ele é muito frustrado porque o ano em que ele saiu do time titular, ele saiu da Teiko, o time ficou conhecido como o melhor time da história do Fundamental, etc. Enfim, ele é muito frustrado por isso. E ele é muito bom. Ele tem uma habilidade muito parecida com a do Kizzy. Por que é muito parecido e não igual? Porque o Kizzy, ele copia a habilidade dos outros jogadores. Ele olha, ele entende e copia. Ele só não consegue copiar da geração dos milagres. Tanto do Kuroko, o Akashi, o Mini, enfim. O Haizaki é parecido. Ele copia, só que ele rouba. Ele rouba durante a partida a habilidade, a jogada de tal jogador que ele vê. Por que ele rouba? Porque ele faz igual ao jogador, o jogador fica frustrado, gera um sentimento de frustração, e ele começa a não conseguir mais fazer o que ele fazia durante a partida. Então é um embate muito legal. E o Haizaki, ele tem uma história com o Kizzy, né? Ele roubou a namorada do Kizzy, ele humilhava o Kizzy não conseguia ganhar dele também. E além disso, a gente tem que lembrar que o Kizzy, durante essa temporada inteira, ele tá lesionado. Ele joga lesionado. Então, sempre que a gente for fazer uma comparação entre jogadores, não entre times, tá? Entre jogadores, a gente tem que lembrar que o Kizzy tá lesionado e o Kiyoshi tá lesionado. Eu vou citar isso num próximo vídeo que eu vou fazer comparação de jogadores, etc. Enfim. Bom, pessoal, aqui o embate é muito bem feito, é muito bom, cara. Porque o Kizzy, pela primeira vez, ele consegue copiar as habilidades dos membros da Geração dos Milagres. Que são, como eu disse, Aomini, Murasakibara, Midorima e Akashi. Ele não copia o Kuroko. Ele não consegue copiar o Kuroko durante essa partida. E aí, cara, ele bagaça o Haizaki. E lembrando, lesionado, tá? E o Kizzy, na minha opinião, tá? Opinião pessoal minha, ele é o membro, depois do Kuroko, claro, da Geração dos Milagres que eu mais gosto. Por quê? Ele é simpático, ele gosta do Kuroko. Ele é o único membro, tirando o Akashi e o Aomini, que são meio chatos no começo, enfim. Ele é o único membro que ativamente fica elogiando o Kuroko, demonstra que ele é amigo do Kuroko. Não só que, tipo, você é bom, então eu gosto de você. Não, cara, tipo, eu gosto da pessoa Kuroko. Então o Kizzy é um dos meus personagens favoritos do anime inteiro. Eu achei ele sensacional. E a segunda parte dessa terceira temporada é a partida entre 2 membros da Geração dos Milagres. Midorima contra Akashi. Akashi, o capitão, o lendário jogador, o jogador mais poderoso, mais foda da Geração dos Milagres. E aqui nessa partida eu achei muito bacana que é o anime mostrando pra gente um pouquinho do porquê o Akashi é tão bom assim. E, cara, a partida é sensacional. O Midorima, que era aquele personagem chato da primeira temporada, aqui na terceira, ele já sofreu uma evolução muito grande. Ele começou a passar a bola, ele começou a gostar dos companheiros dele de equipe. E ele enfrenta o Akashi, que é um lobo solitário. O Akashi, pessoal, ele consegue extrair o melhor de cada um, só que ele não liga pra ninguém. É basicamente isso. E o Akashi aqui, ele é, cara, ele é foda. Ele é foda. Ele mostra o porquê ele é embaçado, porque ele é tão bom assim. E eu achei muito bacana porque a amizade do Midorima com o Takao nessa partida, os laços dele, por eles jogarem há tanto tempo junto, tem uma conexão tão forte. E é o que a gente vê no futebol, no basquete da vida real. Por mais que os jogadores. Você pode ter 2 jogadores muito bons no time. Se eles não tiverem
uma sintonia, um laço, nem que não seja amizade, mas se eles não tiverem um tempo que eles jogaram juntos, um tempo longo, eles não vão ter uma conexão. Sabe quando você vê dois jogadores que eles passam a bola um pro outro, você fala assim, cara, parece que eles já sabem o que o outro vai fazer, com o olho fechado, assim. É o Midorima com o Takao. E é sensacional. O Midorima ele faz um movimento de cesta e o Takao passa a bola durante o movimento. E ele consegue fazer as cestas de 3. É sensacional. Só que aí, como eu disse, eles estão enfrentando o Akashi, né? E o Akashi bola um plano para o Midorima simplesmente não tocar mais na bola. E o Akashi bagaça o Midorima no final do jogo. É basicamente isso. E a terceira parte dessa temporada é o Kuroki e o Kagami contra o Kizzy. E aqui, pessoal, eu gostei do que o anime fez, por mais que a gente sinta dó do Kizzy, tá? Por quê? O Kizzy, como eu disse, ele é um personagem muito simpático. É muito difícil você assistir Kuroko e não gostar do Kizzy. É muito difícil. Então, quando você vê o Kuroki e o Kagami contra o Kizzy, pelo menos pra mim foi difícil torcer contra algum dos dois. Putz, eu torço pra dupla Kuroki e Kagami ou eu torço pro Kizzy? E o que o anime fez? Como o Kizzy está lesionado, o Kizzy vai pro banco. Então você vai tender a torcer mais pro Kuroko que pro Kagami, sabe? Então, por mais que, de novo, você sinta a dó de ver o Kizzy no banco ali, chateado, porque ele quer jogar, ele quer fazer o time dele ganhar. Ele não tá sendo egoísta, ele não tá querendo jogar pra ele ser o fodão. Ele quer que o time dele ganhe, porque o Kizzy é esse tipo de pessoa. E aí, quando o Kizzy começa a entrar na partida, ele começa a copiar os outros membros da Geração dos Milagres, ele finalmente consegue copiar o Kuroko. Cara, e é foda, porque o Kizzy, pessoal, é que o filme que eu vou reassistir com a minha namorada, tudo, eu vou trazer vídeo aqui pro canal, mostra o auge do Kizzy, o filme, mas como ainda não chegamos lá, enfim, o Kizzy não consegue entrar na zona, tá? Ele é um dos poucos membros da Geração dos Milagres que não consegue entrar na zona. Um dos poucos não, vai. Quem consegue entrar é o Akashi, o Almini, o Murasakibara e o Kagami, que não é da Geração dos Milagres, mas meio que é um invasor ali, vai, ele é um intruso da Geração dos Milagres. Enfim, o Kizzy sozinho, vamos lembrar, pessoal, o Kizzy sozinho, sem entrar na zona e lesionado, ganha do Kagami e do Kuroko juntos. De novo, Kizzy lesionado, sem entrar na zona, ganha do Kuroko e do Kagami juntos. É óbvio, o Kagami sem entrar na zona, né? O Kagami na zona, ele supera um nível de todo mundo praticamente, menos do Akashi, eu acho. Então, assim, o Kagami na zona é embaçado, é outro nível. Estou comparando aqui os dois sem estar na zona, tá? E é muito legal dessa partida, porque é a primeira partida que o Kuroko faz a cesta da vitória. Ele faz a cesta que vira o placar. Então, é fenomenal. Essa partida é maravilhosa, é uma partida que não vai te gerar raiva, porque, como eu disse, pra mim, qualquer um dos dois times que ganhasse, eu ficaria feliz, porque eu gosto muito do Kizzy, gosto muito do Kuroko, gosto do time inteiro da Seirin, né? O Ryuga, o Izuki, o Kiyoshi. E, como eu disse, essa temporada foca bastante, tanto nos titulares quanto nos reservas da Seirin. Os reservas entram, eles impactam as partidas da Seirin. E isso é muito legal, porque geralmente é difícil você dar foco em reserva. Vamos ser sinceros aqui. É difícil anime, série, filme dar foco em reservas. E aqui eu sinto que um anime de Kuroko faz isso de uma maneira muito natural. Não é como se o reserva entrasse e ele bagaçasse a partida. Não. Mas o reserva entra e causa um impacto no time que gera uma outra situação que aí sim gera a vitória. É muito foda. Eu vou falar mais da partida contra o Akashi na sexta parte aqui, tá? E vamos para a quarta parte do anime. E essa quarta parte, para mim, é uma das mais importantes, que mostra o passado da Teiko. Mostra o que aconteceu para o Akashi ter essa segunda personalidade. O que aconteceu para o Akashi se tornar essa pessoa tão fria. E a gente vê que o Akashi ele vem de uma família muito inteligente, muito vitoriosa, muito rica, que não permite falhas. Então ele tira as notas máximas, ele não leva um parabéns, ele não recebe um, ó, muito bom, boa, continua assim. Ele recebe um, isso foi o, isso é o que a gente já esperava de você. E é isso, cara. Então ele é cobrado desde criança
a ser foda. Ele é cobrado desde criança ser foda. Só que ainda assim, ele era uma pessoa empática. Ele que descobre o Kuroko. Ele olha o Kuroko e fala, putz, esse menino tem algo que nenhum outro jogador tem. Vamos trazer ele pro time titular. Então, pro primeiro time, não titular, né? Bom, ele é titular, depois o Kizzy entra, enfim. Então, ele descobre o Kuroko, ele descobre o... Eu até não tenho o nome dele porque é um nome difícil. Mayuzumi, que a gente vai falar dele mais pro final desse vídeo. Ele é o capitão, no primeiro ano, ele é o capitão da Teiko. Ele é tão foda que o antigo capitão da Teiko olha pra ele e fala assim, não, esse moleque ele é diferenciado, ele vai ser o vice-capitão. E depois esse menino aposenta e ele assume como capitão. Então o Akashi ele é fodástico. E o primeiro ano da Teiko é um ano em que todo mundo é novinho, todo mundo tá se divertindo, todo mundo tá descobrindo as suas habilidades. Por mais que eles sejam muito bons, eles ainda têm partidas difíceis, eles ainda se divertem jogando. A partir do momento que cada membro da Geração dos Milagres vai ficando muito poderoso, eles começam a achar sem graça jogar junto. Tipo assim, putz, qualquer time que a gente jogar, a gente vai vencer fácil. E chega uma hora que isso é chato. Bom, eu imagino que seja chato, né? Eu nunca joguei. Nunca joguei com um time incrível que, meu Deus, a gente ganha de 150-0, tá ligado? Mas enfim. E aí o que acontece? Quando eles vão enfrentar o amigo de infância do Kuroko, a partida é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que eles querem deixar um placar igual, de 11-111. E os caras não conseguem fazer cesta. O Almini até fala, putz, cara, deixei você passar por mim e você ainda errou a cesta. Aí eles vão lá e fazem uma cesta contrária, pra ficar 11-111. Tipo, o time que eles estavam enfrentando tava com 9 pontos. Eles fizeram uma cesta contra. E isso destrói o mental do amigo do Kuroko. E o Kuroko fica puto barra triste. Tipo assim, putz, cara, eu tava esperando por anos enfrentar o meu amigo de infância. E quando a gente enfrenta, vocês fazem isso com ele? Nossa, o Kuroko fica devastado. E aí o Kuroko corta relações com todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E como eu disse, como é legal mostrar o passado da Teiko, mostra que o Kizzy era um dos poucos que não sentia prazer em fazer isso, entende? O Kizzy, tipo, tô fazendo aqui porque os caras querem competir por ponto, beleza. Mas se o Kuroko tivesse me avisado que a gente ia enfrentar um amigo dele, eu não teria feito isso e tal. Então o Kizzy sempre foi bonzinho. Eu confesso que o Kizzy aqui, pra mim, ele é um personagem foda. E a quinta parte da terceira temporada é a partida entre o Kizzy e o Midorima, para disputa de terceiro lugar do campeonato de inverno. Só que, como eu disse, o Kizzy está lesionado, então vamos lembrar. O Kizzy contra o Raizaki joga, mas está lesionado. O Kizzy contra o Kuroko Kagami joga, mas vai pro banco, aí volta, aí vai pro banco e volta, porque tá lesionado. E o Kizzy contra o Midorima nem joga. O Kizzy não joga. É só o time dele lá e o time dele perde porque tem o Midorima do outro lado, né? Eu acho que se o Kizzy estivesse no jogo, provavelmente o time do Kizzy ganharia. E aí vamos para a sexta e última parte, que é o foco principal dessa temporada, vamos ser sinceros, que é a final do campeonato de inverno. Akashi e os reis sem coroas contra Kuroko, Kagami, Kiyoshi, que também é um rei sem coroa, Hyuga e Izuki. E aqui, pessoal, é muito bacana porque eles dão foco para combates particulares. Então, vamos lá. Hyuga, que faz cesta de 3, ele tem um combate individual contra o Mibushi, que é um rei sem coroa, que também a especialização dele é arremessar de 3. Kagami, ele tem um combate particular com Akashi. Kuroko tem um combate particular com Mayuzumi, que também tem as mesmas características que o Kuroko. O Izumi, que é o armador, ele tem um combate particular com Hayama, que tem aquela habilidade de, com 3 dedos eu sou mais ou menos, com 4 eu sou foda e com 5 eu sou imbatível. E, por último, Kiyoshi, que é o, entre aspas, Brutamontes do time da Serin, contra o Nebuya, que é o Brutamontes do time da Hakuzan, que também são reis sem coroas. Então é uma partida muito massa, que o anime ele dá vários episódios para essa partida. Então são 4 tempos, né? Um jogo de basquete tem 4 quartos, e aqui é feito em vários e vários episódios, porque cada tempo dessa partida tem uma história para contar. Então, por exemplo, tem um combate, como eu disse, particular do Hyuga com o Mibushi. Aí o Hyuga perde esse combate, aí ele vai pro banco. Aí entra o reserva quase
consegue parar o Mibushi. Aí o Hyuga, assistindo o reserva jogar, fala, putz, acho que agora eu entendi como parar esse cara. Então, como eu comentei, né? A Seirin, o anime, consegue utilizar os reservas de uma maneira muito inteligente. A Hakuzan nem utiliza os reservas. Tipo, foda-se, tá ligado? Foda-se. E é muito foda, porque o Akashi na zona, ele entra na zona nessa partida, ele é imbatível. Ele é insano, 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 insano. Até que o Kuroko fala, eu acho que eu consigo copiar o olho do Imperador do Akashi. E ele consegue, pessoal. Por isso que o Kuroko, eu sinto que muitas pessoas subvalorizam a habilidade dele. Ó, o Kuroko, ele sabe passar bola, ele sabe, entre aspas, desaparecer. Agora ele sabe arremessar, ele sabe driblar, porque ele faz o Vanish Drive, que ele desaparece e dribla o cara. E ele praticamente tem um olho do Imperador só dele agora. Por quê? Como eu disse, quando você tem laços com os seus jogadores, com seus companheiros de equipe, você cria uma sinergia que você já meio que sabe o que o seu companheiro vai fazer antes dele mesmo fazer. E essa sinergia com o Kagami permite o Kuroko fazer movimentações contrárias ao Kagami. Então o Akashi vai passar pelo Kagami. Então se o Kagami for para a esquerda, o Akashi vai driblar e vai para a direita. E lá vai estar o Kuroko. E o Kuroko vai roubar a bola. E isso destrói o Akashi. Destrói. O Akashi fica totalmente abalado. E aí eu gostei muito da participação do Mayuzumi, esse personagem novo. Porque por mais que ele tenha características parecidas com o Kuroko, ele tem personalidade diferente. Ele chega na caixa e fala assim, irmão, você é um bostão assim mesmo? Esse não foi o Akashi que eu conheci lá no telhado. A Akashi que tinha, sabe, uma personalidade forte, não era destruído porque perdeu uma jogada. Você é tão bosta assim, porque o Akashi fica destruído quando ele perde. E aí ele traz o Akashi lá da Teiko, o Akashi criancinha de volta. O verdadeiro Akashi volta. E quando o verdadeiro Akashi volta, muitas pessoas podem pensar, putz, vai ser um Akashi meio bostão, meio frágil. Não, cara. O Akashi verdadeiro, o Akashi fodástico, finalmente aparece. E isso é muito legal, porque, vamos lá, o que é a zona? O que é a zona no anime de Kuroko? É quando você é um jogador de um nível muito alto e ama o basquete. Você tá tão concentrado, que nenhum pensamento fora do jogo brota na sua mente. Você tá 100% seguindo seus instintos. E a zona do Akashi é tão poderosa que ele consegue compartilhar para os seus 4 companheiros. Então muita gente pode olhar e falar assim, não, então todo membro da Hakuzan está na zona? Não. Todo membro da Hakuzan está dentro da zona do Akashi. Porque a zona dele é imoral, é foda. É incrível que ele compartilha para os membros de equipe. E a zona da Seirin no final dessa partida é uma zona diferente. A Seirin, por terem esses laços com seus companheiros, pelos 5 jogadores se conhecerem tão bem, jogarem há tanto tempo juntos e criarem uma sinergia, uma sincronia tão poderosa, eles criam a própria zona, que é o que o Kagami descobre. O cara que estava na porta lá da zona era o Kuroko, era o time da Seirin, é jogar em equipe. Então vamos lá. É a zona individual do Akashi compartilhada para Hakuzan contra a zona da Seirin, a zona de um time. E o anime mostra pra gente que a zona de um time é mais poderoso do que a zona de um cara só. Mesmo que esse cara seja tão foda que ele compartilha a zona para os outros companheiros. Eu achei isso muito foda, porque o basquete, assim como a maioria dos esportes, é uma competição de equipe. Não é tênis, que é 1 contra 1. É a equipe. Então o Akashi ele é o mais fodástico de todos? É. Só que a Seirin é um time. E como time, eles vencem o Akashi. E cara, o Hyuga joga demais. O Izuki joga demais. O Kyoshi é mais apagado nessa temporada sim, mas a gente tem que lembrar que ele tá lesionado. O Kuroko, fenomenal. E o Kagami também, fenomenal. É uma temporada incrível. E o time da Seirin, nessa terceira temporada, eles não ficam com medo de enfrentar mais ninguém. Eles reconhecem a força dos seus adversários, mas eles não têm medo. Desde a derrota do campeonato de verão da primeira temporada, a Seirin ficou tão frustrada com aquela derrota, eles treinaram tanto, eles melhoraram tanto, que eles não baixam a cabeça pra ninguém. Beleza, o Akashi é o fodão aí, a gente vai pôr o reserva pra jogar e o reserva vai jogar LOL, velho. Jogar LOL.
Minha memória, minha cabeça pensou em League of Legends por algum momento. A gente vai pro reserva pra jogar e ele vai jogar basquete e ele vai bagaçar e foda-se. E foda-se. Ah, é o Akashi, é o capitão da geração dos milagres. Que se lasque, a gente vai pro Boca de Gato aqui e o Boca de Gato vai entrar e ele vai jogar bem. E é isso, porque a gente é um time. Então é uma temporada sensacional. E, pra finalizar, ainda tem um OVA que se passa entre a final e entre a cirurgia do Kyoshi, né? Que ele vai viajar pra fazer cirurgia. Que é o aniversário do Kuroko. Que a Momoi, a, entre aspas, técnica, a gerente da Geração dos Milagres, reúne os 6 membros pra jogar 3v3. E foi muito legal. Porque os 6 jogadores se encontram, conversam. É muito massa mesmo, assim. É bem divertido ver 3v3. O Kizi quer jogar com o Kuroko, mas nunca é sorteado. O Akashi é o único jogador que não perde o 3v3. Então, tipo, todos os times dele ganhou. Então é muito bacana. É um anime sensacional. Eu lembrava que eu gostava bastante, mas eu não lembrava o quão bom era, assim. De verdade mesmo. Eu reassisti Inazuma Eleven, Super 11 com a minha namorada. A gente amou. Mas hoje, reassistindo Kuroko, cara, Inazuma Eleven é muito bom, tá? Inazuma Eleven é muito bom mesmo. Mas eu acho que Kuroko é um anime mais maduro do que Inazuma Eleven. Então, se fosse pra mim recomendar um anime de esporte pra você que tá assistindo o vídeo aqui começar a assistir, eu recomendaria você primeiro assistir Kuroko, porque é mais maduro. E se você gostar, dá uma chance pra Inazuma Eleven, mas saiba que é um pouquinho mais infantil. É muito bom, mas é um pouquinho mais infantilizado. Eu não assisti um anime de vôlei, que é Haikyuu. Se eu não me engano, ainda nem acabou, né? Ainda tá passando episódios. Assim que eu tiver a oportunidade, eu assisto e trago aqui pra vocês. E bom, pessoal, falei bastante, deu 21 minutos de vídeo. Eu gostei muito dessa temporada. E assim que eu assistir o filme, que encerra o anime, né? O filme é o último capítulo dessa história de Kuroko no Basket. E eu trago pra vocês assim que eu assistir, tá bom? Conto com o like de vocês. Como eu disse, falei bastante aqui, não teve edição. Perdão se eu cometi alguma gafe, mas é isso. É quem eu sou, é o estilo de vídeo que eu gosto de trazer aqui pro canal. Lembrando que eu conto com o seu like e a sua inscrição, tá bom, pessoal? É nóis, tamo junto. Falou!